Denise. A gente já se conheceu online há muito tempo. A gente só foi se conhecer na França pessoalmente, né? Se eu não me engano, é a segunda vez que a gente está presencialmente, não é? Então, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a Denise, a Daniele, a Jalene, né? Também a Ana Carla, a Raquel, a Estela, né? Pela organização do evento, o professor Ricardo também acompanhando, ao PPG-Com, né, todo o corpo docente, o EG, primeira vez que venho ao EG, estou assustado, né, o negócio é enorme, né, eu não conhecia, é um prazer estar aqui, a FAPEG também financiando, então muito obrigado pelo convite, né, me sinto honrado. Eu sou Alexandre Zarias, eu sou pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, um órgão do MEC, talvez é a instituição de ciências sociais mais antiga do Brasil. Tem 75 anos. Ela foi criada pelo Gilberto Freire, quando era deputado federal. E também, atualmente, há 2 anos, eu sou professor da Universidade de Pernambuco, a UPE, na Faculdade de Educação Física. Minha formação é em Sociologia. Então, quando eu estava no departamento de Sociologia, o corpo não ia para lá. Eu fui atrás. Eu falei, eu vou para a Educação Física. Né? Deixa eu ver. O nome, né, é super complexo. A Daniela até falou, nossa, o nome, né, é enorme, não é? Do corpo em cena ao corpo encenado. Notas sobre uma pesquisa frankensteiniana. Eu acho que dialoga muito com esse incômodo que até aqui todo mundo fez uma meia-culpa, não é? Não sei se vai perdurar em relação à metodologia, né? Aquela coisa que parece que a gente precisa ser muito ortodoxo em seguir. Então, de certa forma, essa foi a solução, né, dentro do título para pensar a metodologia, e vocês vão ver um pouco por quê. Mas antes, eu gostaria de passar 3 trailers para a gente entrar no clima. São conteúdos sensíveis, né? Por 2 aspectos. Primeiro é um irônico, a gente vai ver deputados trabalhando na Câmara dos Deputados, né, ao vivo. Né. E a segunda porque realmente lida com conteúdos sensíveis, aborto, não é? E eu vou passar só um trechinho bem rápido aqui desses vídeos. Aqui é uma encenação de um procedimento médico de assistolia fetal. Então, deputados, nesse caso o doutor Zacarias Calil, ele levou, né, um modelo, né, de útero, né, de um corpo de uma mulher, e está mostrando como é o procedimento em relação às discussões no STF sobre o aborto. O segundo vídeo, é uma pena que a gente não tem, no Senado contrataram uma atriz para representar um feto. Não sei se alguém acompanhou, mas essa atriz ela está representando um feto, né, exatamente quando se discutia a assistolia fetal. Então, ela protagoniza esse feto, né, ela personaliza um feto. O outro vídeo, esse é um pouco mais caricato, eu acho que vocês conseguem ver o que está acontecendo aqui. É um deputado, né, é o pastor Sargento Isidório, com o bebê reborn. Então ele está discutindo a fome entre as crianças, ele levou exatamente no momento em que os bebês reborn tomaram conta, né, das discussões no país, que foi esse ano. Para vocês terem ideia, esse ano foram 13 projetos de lei propostos na Câmara dos Deputados somente sobre bebês reborn. Foram 13 projetos de lei. Pronto. Essa é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há muito tempo. Eu acho que pode até ligar aqui. Obrigado, Ricardo. E eu começo com uma questão das ciências sociais, um argumento, né, que é trazido pelo Marcel Mauss no livro dele
sobre a noção de pessoa, a noção de eu, em que ele fala que nunca houve, né, alguém que não tivesse a noção do seu corpo e do seu espírito, no caso, seu pensamento, né, a sua individualidade espiritual, intelectual e corporal ao mesmo tempo. Então, é a partir das noções de corpo e pessoa, que eu chamo que criam esse ponto de fuga, e eu vou buscar nas artes, né, uma metáfora para pensar sociologicamente, as questões que dizem respeito aos debates legislativos na Câmara dos Deputados. Aqui tem os prints, né, dos vídeos que eu passei aqui para vocês, né. Então, aqui, mais uma vez, no ano de 25, os bebês reborn, mostrando o diálogo que se estabelece entre a sociedade e os debates na Câmara. Eu tomo aqui os debates lá como cenas, né, como teatro. E a gente vai ver quais são minhas inspirações metodológicas para esse tipo de análise que eu venho empreendendo. Só um detalhe, a última vez que a Denise me convidou para escrever sobre o assunto, eu me inspirei em Drácula. Eu falei sobre eutanásia e Drácula, agora Frankenstein. Toda a literatura gótica. Então, obrigado, Denise, por proporcionar esse tipo de reflexão. Então, no meu plano expositivo, né, eu falo sobre as dimensões legislativas do corpo humano. Eu utilizo um termo que é a ordem pública do corpo, eu vou falar um pouco sobre isso, o que é o Estatuto do Corpo no Brasil, daí quais são esses meus aportes teóricos e metodológicos. Vou apresentar 3 estudos de caso. Então, antes de apresentar tudo, aqui já é o resultado, né? Então, a corporeidade, ela se exprime em diferentes dimensões, o corpo, né? O corpo pessoa, corpo coisa e corpo imagem. Eu acho uma coisa interessante que está acontecendo nas ciências sociais, a gente está substituindo o substantivo pessoa por corpo, né? Daí isso me acende um sinal, né? Por que isso está chegando nas ciências sociais? A gente está deixando de falar de pessoa e está falando de corpo, né? Então, eu queria saber em que momento exatamente isso aconteceu, mas isso é outra pesquisa, né? Então, são representações de base moral, religiosa, científica e política em diferentes níveis que se misturam naquele teatro que é a Câmara dos Deputados e o Senado. O que eu chamo de uma ordem pública do corpo é esse conjunto de crenças, valores morais, conhecimentos científicos, que são transformados em lei, ou pelo menos em projetos de lei, são debatidos publicamente. Enfim, sintetizando o resultado dessas pesquisas, né, o corpo moderno, em seu sentido jurídico, é um corpo que gravita em torno de princípios que se materializam em certas decisões legislativas e judiciais superiores, ou de acordo com determinadas determinações médicas regulamentadas. Às vezes a gente tem lá a Câmara dos Deputados, o Senado, depois o STF, depois os conselhos de medicina, né? Então, tudo isso gravitando em torno do que a gente entende como corpo, mas, às vezes, né, essas decisões em conflito, a questão dos conselhos de ética também, e os comitês de ética e a pesquisa. Então, o corpo, antes dele se tornar lei, ele esconde esse vasto campo, né, de disputas. Aqui, eu vou falar bem rapidinho o que é o corpo do ponto de vista jurídico, e dialogando um pouco com o comitê de ética, né? Então, a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do corpo, autonomia e consentimento, né? Mesmo que o formulário seja do Google, a gente tem que passar pelo comitê de ética, a não patrimonialidade e mais 2 princípios complementares, que é da indisponibilidade, ou seja, eu não posso vender meu corpo, né? Eu não posso dispor do meu corpo, e o seu caráter fora do comércio. Daí, o que é esse frankensteinianismo metodológico? Eu inventei um nome que não é nada que não seja conhecido pela gente. Então, outras pessoas vão falar outros nomes. Então, a gente pode falar no Charles Wright Mills, ele fala do artesanato metodológico. Outra pessoa que eu gosto muito é o Howard Becker, ele aproxima muito as ciências sociais da arte, do cinema, né?
o antropólogo Tim Ingold, que ele tem um trabalho que é maravilhoso, é Knowing from Inside. Então, são projetos de pesquisa, né, que ele reúne pessoas de diferentes áreas, da arquitetura, da arte, da pintura, artes visuais, né, para pensar a sociedade. Aqui no Brasil, José de Souza Martins também, que pensa a metodologia um pouco com esse esse incômodo que a gente tem com essas metodologias ortodoxas, mas quando a gente está dando a cadeira, eu sou professor de metodologia, a gente tem que passar, né, o beabá, né? Daí que monstro é esse, né? O que é o corpo a partir dos processos legislativos? Então é como se eu estivesse montando a partir dessas noções de corpo e pessoa, né, e fosse costurando diferentes projetos, diferentes temas para entender, né, o que é a ordem pública do corpo humano, né? Então, a gente vai ver, assume um caráter híbrido, contraditório, teatralizado do processo legislativo, né? Então, aqui, onde eu estou focando? Eu foco nas proposições e na discussão, dessa linha verde para cima. Então, eu não tenho me preocupado muito com deliberação e voto, né? Me interessa mais, né, os discursos e o que as pessoas estão disputando. Inspirações, né? Augusto Boal, ele foi vereador aqui no Rio, então de 93 e 97, ele fazia peças de teatro para produzir leis. Então, acho isso fantástico. Ele conseguiu aprovar 13, né, projetos de lei que se tornaram leis aqui. Então, o teatro do legislativo. Então, eu pego isso como metáfora para pensar o corpo na Câmara dos Deputados. Bom, Frankenstein, o médico e o monstro. Talvez o próximo convite, Denise, seja do Robert Stevenson. Drácula, que eu já trabalhei, com a eutanásia. E aqui vem uma sucessão de autores, né, que me inspiram, né? Então, eu não vou me deter neles. E já vou direto. Le Breton, eu também fiz o meu pós-doutorado na França, né, em Estrasburgo, com Davi. Eu vi Luz, pensando na questão dos sentimentos, né? E são publicações que eu já fiz, né, sobre o tema. Daí eu vou apresentar 3 estudos de caso. Um, que é punir a pessoa com amputação das mãos. Foi um projeto de lei para amputar a mão das pessoas. O outro sobre o valor da placenta e do cordão umbilical. E o outro sobre a imagem do corpo. Para brincar com essa ideia de corpo-pessoa, corpo-coisa, corpo-imagem. Aqui, eu não vou me deter. Vocês conhecem essa imagem, né, de Tiradentes, do Pedro Américo. Então, Tiradentes ele foi punido depois da morte com seu esquartejamento, né? Então, é a punição da pessoa para além da sua existência física, né? Isso fica claro que é um trecho da sentença, né, que deixa isso muito claro, eu não vou lê-la. Mas aqui é uma proposta do deputado Boca Aberta, que dispõe sobre a amputação das mãos de político. Isso é inconstitucional, não foi arquivado, né? Condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público, né? A gente tem exemplos aqui, deputado federal, o Silveira, que vocês conhecem, Daniel Silveira, que quebrou a placa da Marielle. Ele tem pelo menos 3 projetos de lei, por exemplo, um deles é doação compulsória de órgãos de pessoas mortas em conflito contra a polícia. Então, foram projetos de lei apresentados. Então, esse é um exemplo, né? E agora eu vou apresentar um outro projeto. É um projeto de 2019 do Luciano Bivar. Ele propõe o Dia Nacional das Mãos, né? E uma coisa que é prevenção contra a amputação das mãos. E esse projeto, eu conheci o diretor da mesa da Câmara, né? Foi ele que escreveu esse projeto, porque o Luciano Bivar falou, pô, eu queria fazer algum dia comemorativo, vamos fazer, assim, para vocês verem como nascem as leis, assim, nos bastidores, né? Então,
Enfim, daí no final ele coloca aqui, né, isso não é uma proposta sem pé nem cabeça. Eu achei ótimo, isso está na justificativa, né? Então usa o corpo também como metáfora para justificar a proposição. A outra é sobre placenta e cordão umbilical. Esse projeto é de 2002. Placenta e cordão umbilical começam a ganhar uma relevância a partir dos anos 2000, com o avanço das pesquisas, né, com células-tronco. Né? Então, aqui, se a amputação das mãos, né, toca a pessoa, aqui é o corpo visto como coisa, como um objeto, a placenta. Antes as coisas eram jogadas fora, placenta, cordão umbilical, né? Agora existem os bancos de cordão umbilical e de placenta também. Então, são as regulações, né, legislativas sobre o corpo humano. E um outro também, daí, é sobre imagens do corpo, que todo mundo conhece a lei Carolina Dickmann, né? Então foi numa época em que discutia-se a regulação da internet, não tinha nada a ver com o uso de imagem. Então um hacker conseguiu invadir e começou a divulgar, ou pelo menos ameaçar, extorquir Carolina Dickmann de fotos íntimas dela. E nessa época, né, um conjunto de deputados e deputadas, tem a Luísa Erundina inclusive, estavam discutindo como regular. A gente ainda não avançou nada, né, sobre isso, embora hoje tenhamos várias leis, né, que preservam ou garantem o direito de imagem, o corpo como imagem, né. Então a gente avançou muito nisso, né, em relação às leis, mas uma regulação geral da internet não. Daí que eu só queria destacar uma coisa muito importante. A cada novela da Glória Pérez, um conjunto de projetos de lei emergem. Por exemplo, quando teve a novela Barriga de Aluguel, pelo menos 4 projetos sobre a barriga de aluguel no Brasil. O clone, sobre regulação de embriões. Então, esse teatro, né, então, atualmente, aqueles 3 vídeos em que eu iniciei a minha fala, a gente não consegue mais separar, não há mais separação, né? Então, atualmente, se antes eram as novelas que influenciavam o legislativo, agora o legislativo se tornou, né, esse palco, esse teatro, e essa novela informando, inclusive, né, a produção de conteúdos. Enfim, só para, então, sintetizar, né, esse conjunto, que na verdade é pouco tempo, né, é uma provocação para o debate, né, pensar o corpo como esse espaço de disputa, o corpo como objeto, né, encenado, né, no âmbito do legislativo, um teatro, né, e também pensar que essa metodologia frankensteiniana que eu digo, porque eu já fiz o acompanhamento de projetos de lei sobre eutanásia, aborto, gravidez por substituição, que é a barriga de aluguel, ou gravidez derrogatória, né, mas doação de órgãos, de tecidos, pele, tortura, embriões, placenta, cordão umbilical, distúrbios alimentares, bulimia, anorexia, vigorexia, bullying, suicídio, automutilação, redesignação sexual ou cirurgia de afirmação de gênero, doação de sangue, entre outros projetos. Então, são temas que eu venho acompanhando para entender essa dialética entre corpo e pessoa e como ela emerge no debate público, né? Então, o corpo, ele não é apenas tema, o objeto de lei, mas eu tomo o corpo como esse palco onde o Estado encena a sua autoridade. É isso, eu agradeço pela atenção. Muito obrigado.